Será que o minimalismo é o segredo de quem tem muito dinheiro na vida? Será que é esse realmente o grande segredo dos ricos, das pessoas que têm muita grana, têm muitos bens guardados? Eu tava pensando comigo esses dias que geralmente a pessoa que tem muita grana, as pessoas ricas realmente, elas não gastam com qualquer coisa. E por mais que pareça algo que é um padrão, isso é uma realidade de todas as pessoas que são ricas realmente de fato, mas as pessoas que têm noção daquilo que têm e o quão difícil é para conquistar tudo isso. E é uma coisa muito louca porque parece que a gente tá numa roda gigante de altos e baixos e parece que a nossa vida nunca sai, né, daquele nível baixo. E é quando eu descobri uma palavra chamada minimalismo há uns tempos atrás, eu comecei a entender como que funciona isso realmente na prática. Basicamente é um conceito de você viver com o mínimo possível. Pelo menos é o que eu entendi, é o que eu aprendi na prática. Tem pessoas que vivem a vida inteira para trabalhar durante a semana, chegar no final de semana, gastar o que tem, que conseguiu durante a semana e assim começar uma nova semana novamente, trabalhar e fazer tudo mais. Só que parece que a vida não sai desse ciclo. Parece que quanto mais você vive, mais você gasta o que você tem. Parece que as coisas não evoluem, não crescem. E é aí onde entra essa palavra, esse termo minimalismo. Muitas vezes a gente sai gastando tudo que a gente tem e aquilo que sobra no final do mês a gente fala assim: não, agora vou lá no barzinho, eu vou comprar umas bebidas, ou eu vou, sei lá, comprar uma coisa aqui na internet. E quando a gente compra e chega a isso, é como se fosse só mais uma coisa, é como se, sei lá, é um prazer momentâneo, assim, sabe? E a gente olha pra nossa vida e a gente não consegue entender por que que a gente não sai do zero a zero. A gente sempre trabalha, né? É aquela famosa corrida dos ratos. A gente sai, trabalha, volta, depois no final do mês recebe dinheiro, paga as contas e o ciclo se repete. Só que o minimalismo, quem aplica isso na vida, entende como que funciona realmente esse processo que muitas pessoas ricas que têm dinheiro, que conseguiram juntar grandes fortunas, aplicam na vida, entendeu? Basicamente é o que? Você gastar o mínimo possível. Uma pessoa que tem um salário de 50 mil, mas ela vive como se tivesse um salário de 2 mil, de 3 mil. E assim a cada mês ela vai acumulando e acumulando mais. Só que isso é graças ao minimalismo, é você viver bem abaixo daquilo que você realmente consegue. E se a gente parar para pensar, isso é totalmente o oposto da nossa realidade hoje em dia. Hoje em dia a gente recebe 2.500, mas a gente está mantendo um padrão de 3.500 reais todos os meses e cada vez é mais dívidas, cada vez é mais situações que você, às vezes você quer pagar suas contas, você quer que sobre um pouco, mas não sobra. E quando acontece uma emergência, você não tem. Então eu tava refletindo isso esses dias, né, com uma pessoa que tem uma empresa, ela é dona de uma empresa e tudo mais. E ela sempre fala que ela é muito mão fechada, muito mão quirana e que não gasta em qualquer coisa. E esses funcionários que eu tenho conhecidos nessa empresa, esses funcionários estavam reclamando que essa pessoa gasta X investindo em materiais lá para a empresa, em custos de outras situações lá na empresa em si, mas essa pessoa ela é muito limitada quando fala em gastos, por exemplo, para aumentar o salário, ou ela avalia muito bem, né? Avalia muito bem quando tem que ter algum gasto, ou quando tem que fazer alguma coisa. Tudo aquilo que sai do orçamento dela, os mínimos detalhes, aqueles reaisinhos ali, tudo ela avalia com o máximo de critério possível. Isso passa uma sensação para quem não está muito ali envolvido, quem não tem esse pensamento, que essa pessoa é uma mão fechada, que essa pessoa é uma muquirana e tudo mais. Só que quando a gente passa a pensar e refletir que se a gente fosse assim também, com os nossos gastos pequenos, às vezes a gente vai ali e compra uma bala, às vezes a gente vai ali e compra um salgadinho, mas no final do mês, quando você para pra pensar, você olha pra trás e você fala, cara, eu poderia ter economizado tanto, mas eu não economizei. Eu decidi gastar, eu decidi, sei lá, colocar o meu dinheiro num prazer momentâneo. Aí a gente volta naquele ciclo que a gente gastou, a gente juntou, a gente trabalhou, na verdade, pagamos as contas e quando sobra a gente gasta. E a gente não tem aquele critério de pensar realmente.
será que é necessário gastar? Será que é necessário realmente eu ter que consumir isso? Então é algo muito momentâneo. O nosso desejo, assim, o nosso querer é algo muito momentâneo. A gente quer aquele prazer para aquele momento. A gente não para entender que se a gente for um pouco mais criterioso nos nossos gastos, a gente vai ter uma vida muito melhor lá na frente. Porque para a gente trabalhar esse conceito de minimalismo, a gente precisa começar do início, entender que temos uma realidade, temos um tipo de gasto. A gente precisa tentar viver o mínimo possível abaixo disso. Por exemplo, eu recebo R$ 3.000, eu tenho que viver com o mínimo possível, gastar o mínimo possível. Garantir as coisas essenciais? Sim, garantir as coisas essenciais. Os gastos básicos, água, luz, gás, energia, comida, essas coisas assim. Só que sim, se privar de gastos desnecessários, porque, sei lá, parece que a gente trabalha, a gente quer conquistar as coisas, a gente já sim entra num financiamento, já entra numa dia, às vezes a gente assume dívidas de outras pessoas, só pra gente falar que a gente tem, que tá lá na garagem, que a gente tem aquela casa, a gente tem, sabe, tal bem, mas na verdade a gente está indo ao contrário daquilo que realmente precisaríamos fazer, que seria ter uma vida financeira organizada, sabe? Se eu quero comprar uma moto, se eu quero comprar um carro, eu preciso primeiramente me planejar, ter um planejamento. Aquele carro que custa 20 mil, eu preciso juntar esse dinheiro, comprar à vista. Só que infelizmente o nosso ego, a nossa ânsia, o nosso desejo de ter, ele atrapalha o que realmente a gente precisa fazer. E é onde a gente quebra a cabeça, a gente entra na dívida, a gente assume algo que não era para ter realmente ter feito. Isso nos atrapalha muito, porque parece que a gente está numa corrida que a gente não consegue vencer e que todos os dias a gente acorda, faz, volta para casa e as mesmas coisas, os mesmos boletos, as mesmas contas, o mesmo aperto financeiro. Eu acho que isso é uma coisa que tem complicado muito. Só que aí é onde entra o minimalismo, essa falta de aplicar isso na nossa vida. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho gastos enormes, eu não tenho gastos exorbitantes. Mas é justamente esse problema, não é sobre os gastos exorbitantes. É sobre os pequenos gastos num longo prazo, no mês, por exemplo. Às vezes a gente não tem o básico, que é ter uma lista de tudo aquilo que a gente gasta. Às vezes a gente não tem. A gente tem a consciência de que a gente está gastando muito, mas não sabemos aonde estamos gastando. Então, eu acredito que o minimalismo ele começa do princípio, do básico. A gente se organizar financeiramente, saber o que realmente a gente gasta, cortar o que precisa ser cortado e aplicar na prática, mas inicialmente com uma consciência de fato ali daquilo que a gente gasta, o quanto que a gente gasta para viver, assim, independente se você é solteiro, se você tem família, tudo mais. Eu acredito que o minimalismo ele começa com essa organização na vida financeira. Quando a gente tem essa organização, quando a gente coloca tudo numa planilha, a gente vê ali, a gente enxerga aquilo que a gente gasta, a gente começa a entender onde está saindo a grana, no que eu estou gastando, que realmente está desnecessário, ou qual é o custo realmente de fato que eu preciso para mim viver. E a partir disso você consegue entender onde você pode se corrigir ou não e o que você pode melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um desabafo aqui sobre alguns conceitos que eu tenho refletido sobre a minha vida e que eu tenho entendido hoje muito mais. E se você gostou desse tipo de conteúdo, curte, me segue aqui no YouTube, porque o intuito desse canal é compartilhar dicas, reflexões também sobre N situações financeiras, sobre conteúdos de marketing digital. E se agregar para você, considere se inscrever no canal. Tamo junto.